Olá pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência ao nosso bate-papo sobre karma, né? Então hoje nós vamos falar de 3 assuntos importantes. Né? Primeiro, né? Vamos enumerar aqui. Nós vamos falar karma individual. Né? 2, nós vamos falar do karma coletivo. E 3, o karma planetário. Muito bem. Muito bom, muito bom. Então, esses 3 elementos precisam ser compreendidos com bastante intensidade para que nós possamos entender a lei que gerencia a nossa existência neste mundo. Tá ok? É muito importante isso. Tá? Vamos começar com o karma individual. Então, karma individual. O karma individual é aquele karma que você adquire nas suas ações, tá? A sua ação individual, né? Eu, numa vida anterior, vamos dizer, todos os meus atos individuais, eles geram um karma individual, tá? Por exemplo, numa vida anterior, vamos supor que eu fui um general nazista, tá? Vamos supor que eu fui um general nazista, e esse general nazista, né, toma decisões e que afeta milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Ele dá uma ordem para mandar matar, tá? 300 pessoas, sabe? Entendeu? Então, para torturar, para um monte de coisa. Então, ou ele simplesmente ele mesmo vai lá e assassina uma pessoa, né? Simplesmente por divergências ideológicas, políticas, tortura uma pessoa ele mesmo com as próprias mãos. Então esse indivíduo, ele gera uma ação individual para com ele, ok? Então, no plano astral, isso está registrado. E aquele indivíduo que morre desse jeito, morre assassinado, né? Roubado, massacrado, destruído por algum motivo, ele adquire, né? Ele vai exigir a justiça divina para com você. Porque às vezes a justiça da terra não pega ele. O cara fica no bem bom, é igual esses políticos aí, rouba milhões até da pandemia, nós vamos falar isso hoje. Né? Tudo dinheiro enviado para cuidar das pessoas humildes, para cuidar dos... E os negros roubam milhões de tudo isso. Olha que crime contra a humanidade. Né? Pior ainda, né? O dinheiro destinado à saúde, para aliviar o sofrimento e a doença das pessoas. E esse indivíduo tem a coragem de roubar esse dinheiro. Bom, então, isto, quando vai passar lá em cima no crivo dos mentores, né? Os mentores que vão preparar a próxima reencarnação desse indivíduo, esse indivíduo, então, vai ter aquela característica, né, do seu karma, que é aquilo que a gente discutiu ontem, né? Quanto de karma ele vai ter e quanto de dharma ele vai ter, certo? Quanto de karma ele vai carregar em função de uma vida anterior e quanto de dharma ele vai ter, certo? Que nós discutimos bem ontem, né? Então, ele pode arrastar muitas coisas. Ele pode arrastar uma doença incurável, ele pode arrastar uma cegueira, pode arrastar uma paralisia, certo? E uma série de coisas esse indivíduo pode arrastar no chamado karma individual. Tá? Agora, o que vem a ser karma coletivo? Uma coletividade. Segunda, eu vou dar exemplos, eu estou dando exemplos aqui. Segunda Guerra Mundial. Tá? Toda a Alemanha é movimentada por uma guerra. Vai todo mundo lá. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Eu faço parte da coletividade. Eu concordei
com as ideias daquela coletividade. Tá? Eu fui à guerra, peguei em armas, criei inimigos e fui lá matar pessoas em nome do meu país, em nome da minha coletividade, da minha nação. Aí, o que acontece? A próxima encarnação minha, eu posso encarnar e sofrer todas as consequências dentro de uma coletividade. Minha coletividade vai ser massacrada. Eu posso encarnar na África, por exemplo, sem comida, sem água, aquela pobreza desgraçada que vocês viram naquele filme do vento lá, né? Todo mundo roubou, político roubando sua comida, roubando seu dinheiro, roubando tudo de você, e você naquela merda desgraçada. Então é a coletividade toda se arrasta em função de um karma gerado por uma coletividade. Ele não foi um karma individual, ele fez parte de uma coletividade. Né? Ele foi para a guerra, ele matou milhões, certo? Por exemplo, uma bomba atômica jogada em Hiroshima e Nagasaki é uma coletividade. Certo? Entendeu? Mas tem também quem jogou a bomba. Né? Quem decidiu jogar a bomba. O karma recai sobre todas essas pessoas. Aí então, você tem uma outra maneira de resgate. Então aqui, quando o karma é individual, analisa o indivíduo. Agora, quando o karma é coletivo, né? Você faz parte de um grupo de pessoas que conjuntamente adquiriram karma. Né? Adquiriu um karma. Adquiriram, muda aqui, um karma. Entendeu? Conjuntamente, entendeu? Vocês fizeram uma ação conjunta. Ok? Tem pergunta, Ju? Ainda não? Eu sei, não precisa se preocupar. Ninguém vai morrer por causa disso. Por isso que tem que ter 3, 4 câmeras aqui. A hora que eu vou para lá, você já muda para lá. A hora que eu vou para lá, você já muda. Você me acompanha, minha filha. Em breve, nosso estúdio ficará assim. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre os karmas e dharmas dos povos africanos e dos povos do norte europeu? Por que existe esse contraste entre os dois povos? Então, é difícil apontar, né, culpados, mas vamos tentar entender. Por que alguém nasce na Suécia, né? País rico, você nunca vai passar fome na Suécia, pode ter certeza. Se você nascer na Suécia, nunca você vai passar fome, serviço médico de graça, tem tudo. E tenha certeza, o teu pai vai ser gente rica. Você está entendendo? Porque não tem gente pobre na Suécia, ou na Suíça, sabe? Noruega, aqueles países. Então, aqueles países são países que a gente chama de primeiro mundo, né? Então, a pergunta é, por que você vai, na hora do seu mentor decidir lá, decide você colocar você na Noruega, na África ou no Brasil? Vocês estão entendendo, gente? E aí é que tá. O que é nascer em determinado lugar? É Dharma ou Karma? Entendeu? Então, aquilo que nós analisamos ontem, o que é uma coisa boa, o que é uma coisa aparentemente ruim. Né? Então, quem toma essa decisão? É claro que é o seu mentor kármico, aquele que vai analisar seu karma. A gente chama de conselho kármico. Conselho kármico é um grupo de espíritos, é um grupo de entidades, né, que analisam a tua ficha e programam a sua próxima reencarnação. Tá? Então, esses homens do conselho kármico é que vai decidir onde, como e quando. Então, aí vocês vão entender por que você nasce no norte da África e não nasce na Suécia. É óbvio que tem a ver com uma experiência pretérita sua. Ok? É possível um tirano ou um torturador de uma vida passada encarnar e vivenciar um processo de espiritualidade que o leve à iluminação? É meio difícil. É meio difícil. Porque quando o cara tem um karma muito pesado para resgatar, ele não tem oportunidades. O plano astral não vai dar oportunidades para ele. Sabe? Ele não vai ter oportunidades. Por mais que ele busque, ele não vai achar. Porque ele tem um karma a resgatar.
Entendeu? Porque quando o plano astral dá uma ajuda espiritual, isso é Dharma. Ele não merece esse Dharma. Né? Quando ele fica doente, por exemplo, que tem a ver com vidas anteriores, cara, ninguém vai curar ele. Sabe? E não vai curar, vai no centro espírita, o cara ignora ele. Porque sabe que está com a ficha suja. É igual político com ficha suja, né? Não pode se candidatar. Né? Então, infelizmente, essa é a regra. Essa é a lei. Ou felizmente, né? Pelo menos as pessoas pagam pelos seus atos. Existe uma justiça real, cósmica e universal. Aqui você pode até se colocar numa posição de poderoso, né? Eu sou ministro, eu sou não sei o quê, sou governador, sou presidente, então eu roubo, mato, faço o diabo, saio impune. Né? Ok? Né? É aquela velha história. Por exemplo, se você olhar o presidente da Rússia lá, o Stalin, o que aquele cara matou, o que aquele cara mandou torturar, o que aquele cara foi um tirano desgraçado, morre de ataque cardíaco de noite lá na balança dele, tá entendendo? Agora o astral não vai permitir. Tem 20 milhões de pessoas pedindo a cabeça dele do outro lado. Você tá me entendendo? Então a hora que esse cara reencarnar, não vai ir para iluminação, vai iluminar, vai merda nenhuma. Vai arrastar e vai demorar muitas vidas para ele resgatar todo o karma que ele plantou. Né? Esses caras não pensam na época que está construindo o karma, mas na hora que vai ter que pagar, vai ter que resgatar tintim por tintim. Por isso que eu falo para vocês, não tem negociação com o karma passado. O que foi feito está feito e você vai ter que cumprir. É a lei. Não tem passar a mão na cabeça. Não tem, Laércio, eu posso fazer isso para eliminar meu karma passado? Não vai eliminar seu karma passado. Karma passado se resgata. Professor, o senhor saberia dizer o que aconteceu com o espírito do Mao Tse Tung? Como uma pessoa paga um karma como o dele? Então, como uma pessoa paga um karma como o dele, como o Hitler, como todos os generais do Hitler, como Stalin paga esse pecado, sabe? E como muitos outros indivíduos, né, aproveitadores do capitalismo também, não é só o comunismo, não. É os aproveitadores do capitalismo, esses caras que roubam, estou falando que você rouba da saúde, rouba não sei do que, é indignante essas coisas, esses caráteres dessas pessoas. Entendeu? Então, eles podem até viver no bem bom aqui durante toda a sua vida e não ser pego pela polícia, não ser pego, não, sabe? Mas após a morte, esses caras vão ajustar as coisas, vão passar por limpo o que você fez. Entendeu? Então, é inevitável que esses indivíduos com grandes karmas na humanidade, sabe? Esses indivíduos que provocaram karmas coletivos, né, massacres em massa, esses indivíduos, eles demoram muito, olha, presta atenção no que eu estou falando, eles demoram muito tempo para sair dessa miséria. É coisa de milhares de anos resgatando o peso kármico de toda uma existência. Não é fácil, não. Não é fácil. Né? Então, esse aspecto é importante, né? Por isso, as pessoas precisam aprender a agir nesse mundo. Né? Elas não podem ter o direito de morte e vida das pessoas como esses ditadores tiveram. Tá? Bom, muito bem. Agora o karma planetário, por fim. Né? Então, o karma planetário é bastante interessante. É o seguinte: vamos supor, se cair um asteroide, na Terra, tá? Se cair um asteroide na Terra, o desastre é planetário. Ou seja, o planeta inteiro entra em colapso, né? Não importa se você é bom, não importa se você é santo, se você é monge, né? E tem muito disso também. Quando dá um terremoto, por exemplo, mata 1 milhão de pessoas, a gente pergunta, quem são essas 1 milhão de pessoas que morreram? Por quê? Vai morrer padre, vai morrer cachorro, vai morrer gato, sabe? Vai morrer papagaio. Você está me entendendo? Como que é que esse julgamento é feito? Né? Então, as pessoas têm que entender que elas estão dentro de um curso planetário. Né? E quando, né, acontecer algo ao planeta, vai acontecer aos filhos do planeta. Né? Essa é uma frase dos índios americanos. Né?
tudo que acontecer na Terra também acontecerá aos filhos da Terra, né? Então, um desastre geológico ou um desastre planetário, como a queda de um asteroide, por exemplo, que praticamente levou à extinção o planeta na época dos dinossauros, né? A Atlântida também, no continente da Atlântida, houve uma guerra, mas depois houve um cataclismo geológico que praticamente levou o planeta inteiro quase que à extinção, né? Então, tudo isso está envolvido no que a gente chama de karma planetário. O planeta inteiro e todas as criaturas que estão no planeta, pode ser animais, plantas, tudo que existir, vai sofrer as consequências de uma desestruturação planetária, né? E o homem vai passar no meio. Inclusive Lao Tzu, né, o grande filósofo Lao Tzu, tem uma frase muito interessante, que é muito mal compreendida no Ocidente, que ele diz assim no Dr. King: o céu e a terra tratam os homens como cães. Né? Se você ver a nossa filosofia ocidental aí, vai falar que Deus trata a gente como cachorro, né? O padre fica maluco. Na verdade, o que ele quer dizer é exatamente isso. Quando dá um terremoto, bicho, é padre, igreja cai, aquela igreja de 500 anos pega fogo, destrói, certo? Mata gato, cachorro, gente, tudo que tiver. Trata os homens da mesma forma que cachorro e gato. Né? Não há privilégios no karma planetário. Entendeu? Então é muito importante vocês entenderem essas diferenças. Né? Eu estou dentro de um planeta, eu estou dentro de uma nação. O que eu fizer dentro dessa nação, eu vou resgatar no karma coletivo. O que eu fizer na minha individualidade, eu vou resgatar na minha individualidade. E o que o planeta e a civilização planetária fizer, vide a pandemia. A pandemia é um karma planetário. Né? Todos estão sujeitos a esse perigo. Né? Entendeu? Então, é aquela vez, mas tem aquela mesma história, né? Quem pega e morre. Quem pega e não morre. Você está entendendo? Então, quem não tem o karma para morrer, não vai morrer. É muito seletivo. E a medicina não sabe por que é seletivo. Por que uns morrem e outros não. Por que uns têm resistência e outros não têm. Né? Então, tem uma série de coisas que tem a ver muito com essa organização superior, com essa organização estelar, com essa organização cósmica. Né? Então, é basicamente assim. Tem perguntas? É possível termos noção de como foram nossas vidas passadas, tendo como referência nosso contexto atual individual, coletivo e planetário? O problema é que você pode até intuir, mas você não tem certeza. E quando você não tem certeza, não dá para ficar construindo fantasias. Tá? Errôneas até. Existe até esse pessoal que tenta fazer terapia de vidas passadas, mas eu não confio muito nisso não, sabe? Há muitos erros nessas terapias de vidas passadas e isso pode ser mais prejudicial do que benéfico, às vezes, a alguém, a uma pessoa. Né? Mas é mais ou menos assim, tenta intuir para ver o que você curte? Você curte civilização egípcia? Você curte civilização chinesa? Você curte civilização indiana, coisas da Índia? Você curte coisas da Europa? Você curte coisas da tecnologia americana, sabe? Então aí já começa a dar uma indicação de suas preferências, de sua sintonia com certas culturas do passado. E certamente, em alguma vida, pode nem ser na vida anterior, em algum momento você pode ter tido estado lá. É muito incrível que tem pessoas que não se identificam com nada desse mundo. Nada. Então veio de fora de outro mundo, está na primeira encarnação aqui. Se identifica com coisa das estrelas, viagem estelar, um monte de coisa assim, porque já está mais próximo a ele. Mas no mundo deles pode ter tido conflito também, por ele estar aqui nesse karma. Como é gerado o karma planetário? É a somatória de toda a civilização. Tá? Por exemplo, o que foi uma primeira e segunda guerra mundial? Na guerra mundial, o mundo inteiro esteve envolvido na guerra. Isso se tornou um karma planetário. Você está entendendo? Mas é um karma planetário que foi gerado por todas as civilizações, todos
os karmas coletivos juntaram-se, né? E o planeta inteiro foi palco da guerra, né? Mas você vê que interessante, os Estados Unidos, o continente americano nunca foi alvo na Segunda Guerra Mundial, nem na Primeira. Certo? Só, né, destruíram Pearl Harbor lá, né? Mas Pearl Harbor é um porto no Havaí. É muito longe do continente americano, certo? Destruíram a frota deles, né, tal. Mas rapidamente eles se recuperaram e construíram mais navios rapidamente e enfrentaram o Japão no Pacífico, né? É só vocês assistirem, né, a Guerra do Pacífico e vocês vão entender como os Estados Unidos deram a volta por cima muito rapidinho e derrotaram o Japão. Né? Então, o karma coletivo, o karma planetário, é sempre a junção de todos os karmas coletivos. Né? E outra, você pode notar que esse karma coletivo é puramente decisão do ser humano. O ser humano é que decidiu ir para a guerra. Não era preciso. Senta, conversa, diáloga, troca ideia, não precisa ir para a guerra. Mas por que vai para a guerra? É por causa do ego humano, por causa do orgulho humano, certo? Os poderosos, aquele pão do Hitler, da sua comitiva toda em volta, todo aquele orgulho, né? Constrói-se um puta de um exército, vão destruir o inimigo, né? Você constrói o inimigo, você fabrica o inimigo, né? E quando você fabrica o inimigo, você está gerando seu próprio karma. O que é plantar? Quando você planta, você vai colher, né? Quando você planta, você vai colher. Tem 2 bombas atômicas no Japão para os Estados Unidos colher ainda. É muito complicado. Eu acho assim que o mundo, mesmo que a gente entre na era da luz, o mundo ainda corre um certo risco. Um certo risco de ter um conflito localizado, nuclear até. Sabe? Então, o mundo é complicado. Se não houver uma intervenção extraterrestre rápido, esse negócio da China e Estados Unidos não vai acabar bem. Tá? Não vai acabar bem. Por que algumas pessoas desperdiçam a oportunidade de crescimento profissional e espiritual que recebem? Isso é karma? Eu não entendi bem a pergunta. Como elas disse. Então, mas como elas desperdiçam? Né? Aí não é karma, aí é burrice talvez. Né? Se ela tem uma oportunidade e desperdiça, né? Por que ela faz isso? Por que ela joga fora certas coisas? Aí não é karma. Aí precisa ver, né, a predisposição dela. As pessoas também têm que ter uma certa disciplina, ela tem que trabalhar, ela tem que conquistar as coisas. Tem coisas que precisam ser conquistadas. Não vem no Dharma. Certo? Você quer ver uma coisa que é Dharma, que a pessoa recebe? É aqueles indivíduos que desde muito criança senta no piano, debulha o piano. E tem gente que treina a vida inteira, não sabe tocar uma nota. Violão é a mesma coisa. O cara pega o violão, tenta, não aguenta, não desiste, não sai, porra. E o outro pega lá com a maior facilidade e sai tocando. Entendeu? Então o que significa isso? Significa, isso é um Dharma. Mas provavelmente, numa vida anterior, você se esforçou muito para aprender a tocar piano. Então não existe nada, nenhuma conquista sem um pouco de esforço da gente também. Tá? Então, numa vida posterior, você pode encarnar com todas as facilidades de ser um bom músico. Certo? E já desde criança tocar piano maravilhosamente bem. Tá? Ou qualquer outro instrumento. Ou qualquer outra arte, a arte da pintura, a arte... Sabe? Porque você já construiu um alicerce em outras vidas. E você vai colher, talvez, em outras vidas. Né? Por exemplo, eu posso falar para vocês, eu vou contar uma história para vocês real, 3 encarnações de uma pessoa muito conhecida. Muito conhecida. Né? Eu vou começar pela vida do Aleijadinho. Né? O Aleijadinho, então, tá? O grande artista, né? Barroco, Minas Gerais, Congonhas, toda aquela arte dele, mas ele tinha o quê? Uma doença degenerativa que era a lepra. Ok? Tá. Na vida anterior do Aleijadinho, ele foi um feitor de escravo aqui no Brasil. Então aquele cara que chicoteava o escravo, que torturava o escravo numa fazenda, você está entendendo? Tá? Então, agora, na vida anterior desse feitor de escravo, sabe quem que ele era? Michelangelo.
Né? Quem que era Michelangelo? Um dos grandes artistas do Renascimento, né? Do realismo fantástico também, né? Pintando quadros maravilhosos, pintando a Capela Sistina, tudo aquela, né? Entendeu? Então ele era um grande artista, mas não era um homem, vamos supor, espiritualmente evoluído no bom sentido da coisa. Então, numa próxima vida, ele vem como feitor de escravo. Na próxima vida, ele vai resgatar o karma de feitor de escravo. Quanta gente ele torturou, massacrou, então ele vai ter aquela doença degenerativa. Mas os caras deixam passar a arte e que ele conquistou, o Dharma que ele conquistou na vida anterior, que foi o esforço para ser um grande artista. Ok? Então, ele teve um Dharma, que é ser um grande artista, mas resgatou o karma da vida anterior, que ele foi um cara muito ruim. Torturou, fez o sofrimento de muita gente. Isso é história, tá? Isso é história. Vocês entenderem o karma individual onde ele vai. Né? Uma outra história de um karma coletivo, de uma coletividade, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é a história de alguns grandes médiuns brasileiros que relata isso. Que por que a comunidade judaica na Segunda Guerra Mundial ela foi altamente torturada e massacrada pelos alemães a ponto de morrerem milhões em câmaras de gás? Segundo história, esta coletividade fazia parte do povo romano durante a época de Cristo, onde os cristãos foram torturados e massacrados nas arenas para a diversão desse povo que assistia lá nas arenas, maravilhados, aquele povo de classe média alta em Roma, que escravizou os cristãos, então massacravam, torturavam para o seu bel prazer nas arenas. Aí os leões comiam, os matavam, certo? Muito bem. Passaram milhares de anos para toda aquela coletividade romana se tornar judeu. Para resgatar aquele karma que infligiu a muitos judeus, né, também, que eram judeus que tinham fugido da Galileia, e os romanos também, né, tinham torturado os judeus, né, porque invadiu, né, destruiu Jerusalém, quanta desgraça ele não promoveu lá atrás. Então, aí, às vezes, a coletividade paga, né, certo? Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso está nos livros dos espíritas aí, ok? Uma pessoa com um karma pesado que entende o processo e escolhe um caminho de boas ações e realiza grandes trabalhos, ocorre um alívio pelo plano espiritual? Não, não, senhor. O que é? Por exemplo, eu estou neste momento aqui de vida. O que eu fiz lá atrás já está feito. Não tem alívio, não tem perdão, não tem nada disso. O karma significa o que eu vou plantar daqui para frente, eu vou colher lá na frente. Então, se eu resolver agora me tornar um espiritualista, vou meditar, vou me tornar uma boa pessoa, eu vou colher isso lá na frente. Mas o que eu já plantei lá atrás, eu colho definitivamente, ponto a ponto. Por isso que às vezes muitas pessoas, mesmo tentando ser bons espiritualistas, não saem do buraco. Porque ainda está atrelado a resgates kármicos do passado. Os animais também estão submetidos à lei do karma e do dharma? Não. Os animais não estão submetidos à lei do karma nem à lei do dharma. A lei que rege os animais é uma outra lei. Né? Os animais não têm... Eles agem por instintos. Os animais não cometem crime. Né? Os animais apenas sobrevivem. Né? Vamos pegar um felino, vamos pegar um tigre. O tigre, se ele não matar uma gazela para comer, ele morre. Como é que ele vai alimentar os filhotes dele? Essa é a lei da natureza, né? Você está entendendo? E assim por diante. E essa é a chamada cadeia alimentar. Né? São os instintos. Não é que nem o homem, ele rouba por safadeza, mata por safadeza, mata por ser vergonhice. Mata pelo poder, pelo desejo. Então tem uma série de coisas que os animais não fazem. Eles não têm esse desejo. A gente fala assim, não é premeditado. Você sabia que tem, na justiça mesmo do homem, quando o crime é premeditado, a pena dobra.
Né? Você fala assim, vou planejar matar minha mulher, que ela fala, pô, não gosto mais dela, quero pegar o dinheiro dela, então eu planejo matar ela. Então isso é crime premeditado. É diferente você numa briga, você está brigando com a sua mulher, você dá um tapa na sua mulher cai, bate a cabeça e morre. Você está entendendo? Aí não é um crime premeditado, é um crime, mas não é premeditado. Aí a pena é atenuada até, sabe? Entendeu? Então, né, você pega sua mulher, estrangula numa briga, às vezes a sua intenção não é de matar, mas de repente ela morre, porque você apertou o pescoço, não mediu a força, matou. Certo? Então, você adquire um karma também. Tá? Mas é diferente, às vezes está naquele calor da briga, da discussão, né, do ódio, dela ter traiu, por exemplo, que ela fica com aquele ódio porque ela ter se traído, vai lá, bate, briga na mulher e acaba matando a mulher. Né? Então a nossa própria justiça, ela tem atenuantes nessas condições. Então o plano astral, às vezes, também, né? O cara vai lá arrependido, porra, eu não queria matar, foi naquele momento de ira, de raiva, né? Entendeu? Em virtude de um karma individual, um espírito que reencarna e deixa seu desafeto e credor no mundo espiritual pode sofrer por esse obsessão ou possessão a depender da afinidade moral e fluídica? Com certeza. Um caso típico desse é o próprio Divaldo que conta no próprio filme dele, na biografia dele, né? Aquele espírito desde criança perseguindo ele, um obsessor, né? Até ele crescer, poder entrar em contato, entender qual é do espírito, né? E poder ajudar aquele espírito a perdoar, porque ele realmente fez uma coisa errada para aquele espírito lá atrás, ele reconheceu. Ele pedia perdão, mas o espírito não queria perdoar. Né? Até o momento que ele fez uma boa ação para a mãe dele, né? Para a mãe do espírito, lembra? No filme. A mãe dele reencarnou, uma criança abandonada, foi abandonada, ele foi lá e resgatou aquela criança, e ele sabia que era a mãe daquele. Ele falou, não, pô, eu vou criar essa pessoa aqui até o final da vida dela. E era a mãe do obsessor. Né? Então, é a única maneira que ele conseguiu de perdão do obsessor. Né? Quando ele prometeu cuidar da mãe reencarnada dele, foi abandonada, né? A morte, a beira da morte aqui, como criança. Né? Então então as coisas são assim, mas a vida inteira ele foi obsediado por aquele espírito. E ele era uma pessoa boa. Mas o espírito não perdoava ele, não. Sabe? Não perdoava de jeito nenhum. Na Era da Luz, não haverá mais karma, doenças e nem sofrimento. Quem estiver na Era da Luz assistirá ao sofrimento por conta de presa e predador entre os animais? Sim, porque a lei para os animais não vai mudar. Tá? O que pode acontecer, e o que deve acontecer, é que nós teremos recursos tão infindáveis, nós teremos uma relação muito mais avançada com os animais, então nós poderemos evitar muito sofrimento dos animais. Nós podemos evitar doenças, epidemias, podemos tanto tratar, nós como a gente tratar da doença dos animais, né? Que também tem sua jornada, né? Os animais aqui ficam doentes, os meus pets ficam doentes, eu estou com um pet aí que vai fazer uma cirurgia amanhã, né? Estou com um gatinho meu, então a gente, né, dói o coração da gente, a gente, né, não ter esse poder, né, de realizar as curas, de realizar, sabendo que existe essa ciência e tecnologia em cima para curar qualquer coisa, a gente não poder utilizá-la, né, por causa das regras do jogo. Professor, em um curso antigo, o senhor disse que existe a vingança dévica, com alguns médiuns incorporando seres dévicos que pareciam ter ressentimentos. Sim. Isso é em virtude de graves karmas contra o reino Deva? Sim, com certeza. Vamos pegar, por exemplo, as pessoas carnívoras. As pessoas carnívoras, elas matam constantemente milhões de animais por dia no planeta. Quantas vacas, quantos carneiros, quantas cabras, quantas galinhas, frangos não são sacrificados todos os dias para os seus deleites, para as suas festas, para seus churrascos. Isso cria uma aura planetária muito densa. Isso cria um resgate kármico muito denso. O sofrimento que você impõe aos animais. Tá? O animal vira um produto, vira um objeto. Aí quando o homem passa a ser tratado como um objeto, como um produto, vocês reclamam.
A hora que o karma vem pesado para a humanidade, vocês reclamam. A hora que vem uma pandemia dessa, vocês vão pedir a Deus, né, para salvar. Por que não manda uma cura? Por que os ETs não curam? Aí vocês ficam exigindo a cura. E o plano astral falou, não, isso é um karma coletivo. Vocês plantaram, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Nós não podemos intervir. Certo? Né? Pô, tem certas coisas que eu não consigo entender. Na China, se fosse uma imagem na televisão, não sei, na internet, uma carroceria de um caminhonete cheia de rato, mas rato, todo mundo vivo, tudo lá, e as pessoas escolhendo o rato. No comércio, assim, escolhendo o rato para levar para cozinhar, para fazer em casa. Vocês estão entendendo? Não, pô, ser humano, pô, ele merece as coisas que tem às vezes, cara. Ser humano é terrível. Ele não precisa de nada disso. Né? Nós temos tanta terra, mas tanta terra para plantar. Se você eliminar o gado, não criar mais gado, vai ter que sobrar tanta terra, mas tanta terra para se plantar comida, que ninguém vai passar fome nesse planeta. É muita área para plantar comida. Sem contar que 90% da soja que a gente produz vai para o gado, vai para a engorda animal, vai para a ração animal. E só botar essa soja para comer comida. Não vai faltar comida para ninguém. Então o consumo exacerbado de carne na era da luz não vai existir. Não vai existir nem consumo de carne. Então a relação do homem com os animais vai mudar praticamente. Então esse karma vai ser eliminado. Mas o homem tem que resgatar esse karma. A humanidade tem que resgatar esse karma com os animais. E as pessoas resgatam de forma coletiva e de forma individual. Quando tem um câncer no intestino, um câncer no estômago, você arrebenta todo. E aí não sabe por que tem essa doença. E aí a doença não pode ser curada. Vai do centro espírita? Não. Não podemos botar a mão. Isso é um karma seu resgatado pelo reino animal. Exigido pelo reino Deva. Tem pergunta, Ju? A história de judeus e nazistas contadas pelo Senhor já teve um fim ou os judeus revidarão? Então, veja o que acontece. As coisas são engraçadas, né? Por exemplo, eu só vou expor as coisas para vocês. Eu não tenho partido de nenhum lado, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou contando a história para vocês. O povo judeu, durante a Segunda Guerra Mundial, era um povo muito religioso. Eles eram muito religiosos. E, por causa dessa questão religiosa, eles não queriam pegar em armas. Certo? Eles não pegavam em armas para se revidar contra os alemães. Tá? Eles acreditavam em Deus, que Deus ia ajudar, aquela coisa toda. No final, os alemães detonaram. Você está entendendo? Mas, no entanto, eles não sabiam que iam ser massacrados. Todo a morte dos judeus nas câmaras de gases era secreta. Certo? O povo judeu não sabia, não tinha essa informação. Eles montavam no trem, de uma certa lei, o trem levava para Treblinka ou para Auschwitz, e os caras que ficavam só sabem que eles tinham mudado, mas não que eles foram ser mortos, massacrados. Mas, de uma certa forma, por exemplo, existiu no final da guerra, no gueto de Varsóvia, onde os judeus foram isolados na Polônia, né, era uma sujeira, uma pobreza, né, morriam de fome. Houve um levante judeu. Houve um levante judeu contra os soldados alemães. Foi a primeira vez que os judeus começaram a pegar em armas e ir para cima dos alemães. Mesmo sem, às vezes, nada, só com coquetel molotov de braço, jogando pedra. E os caras com tanque, fuzil, metralhadora. Claro que foi um massacre. Mas eles fizeram um levante. E isso começou a libertação dos judeus. Já estava mais ou menos no final da guerra. Mas aí o que acontece? Acabou a guerra. Tá? Aí se descobre os milhões de judeus mortos e torturados nos campos de concentração e nas câmaras de gás. Muito bem, chamado Holocausto Judeu. Aí, em 49, né, a ONU, né, cria o Estado de Israel, que ele não existia. Ali era a Palestina, antigamente era uma possessão inglesa, uma colônia inglesa que saiu, deixou aquela região, e aí o Estado de Israel, ou seja, a ONU cria o Estado de Israel. Aí é um problema sério, porque quem morava ali há 2000 anos eram os palestinos. Com casa, com morada, com terra, com tudo. Aí a ONU chegou a essa região que isso aqui tá, só que a capital de Jerusalém, de Israel antigamente, era Jerusalém.
E por toda a lei, Jerusalém queria a capital. O cara falou, não, que aí tem os cristãos, os muçulmanos, tem todo mundo aí reivindicando o seu centro espiritual, o seu centro religioso. Aí convenceram, os israelitas montaram a capital deles em Tel Aviv, e não Jerusalém. Jerusalém ficou uma tríplice conjunção de 3 culturas religiosas: os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Então é sagrada para os 3 povos, a cidade de Jerusalém. Mas aí, o povo judeu falou assim, nunca mais nós vamos ser escravos de qualquer outro povo da terra. Nós não vamos ser nunca massacrados e torturados por mais ninguém nesse planeta. E por causa disso, eles montaram o maior exército na região, com a maior tecnologia, a maior frota de aviões, com mais de 200 bombas atômicas, o arsenal judaico ali. E ninguém põe a cara com o judeu ali. Qualquer estado que tiver ali, judeu, Israel detona. Então, eles passaram daquela posição de cordeiro, na Segunda Guerra Mundial, passivo, e passaram por uma posição ostensiva, militar, sem precedente na história. Tá? E aí, eles foram ampliando, porque todo judeu que existia disperso no mundo queria voltar para o Estado de Israel, mas não tinha terra suficiente para cultivar, nem emprego, nem trabalho para todo mundo. Então, o que eles tiveram que fazer em 67, eles fizeram uma guerra contra os posicionistas e triplicaram o território que era antigamente cedido pela ONU, que é hoje chamado os territórios ocupados. Né? Então, aí vieram milhões de judeus para morar. Só que esses territórios ocupados, quem morava lá? Os árabes, os palestinos. Com trator, eles derrubavam a casa dos palestinos, derrubavam tudo, mandavam os palestinos para a faixa de Gaza ou para outra região e construíam assentamento judeu ali nessas terras que há 2000 anos os palestinos moravam ali, depois da expulsão dos judeus da região. Então, é um entrave ali político que vocês não têm noção. Além de ser político, é um entrave religioso. É um entrave de uma etnia religiosa sem precedente na história. Não tem acordo ali. É uma parede de conflito 24 horas por dia. Os árabes querendo ver Israel varrido do mapa, certo? E Israel querendo ampliar seu território, colocar sua capital em Jerusalém e voltar a ser tão grandioso quanto na época do Herodes, na região. E o conflito está estabelecido. Então, isso é o karma. O karma é não ter paz. O karma, eles não têm paz. É guerra, é fronteira, é ataque terrorista, é Irã que ameaça, é outra, aquela instabilidade política, instabilidade. Quando o ISIS tentou evoluir, tentou tomar todos os países, cortava a cabeça de gente no meio da rua. E a situação está essa. Esse é o karma, onde você vai encarnar? Você vai encarnar em Jerusalém? Você vai encarnar na Palestina? Onde você vai encarnar? Né? Aí que tá. E é muito engraçado, né, quando a Netflix fez esse seriado do Messias, né? Porque Messias é uma palavra judaica, tá? Então, todos os judeus esperam a vinda do Messias, que seria o Salvador, né? Que os judeus nunca aceitaram Jesus há 2000 anos atrás como Messias. Então, ele estava esperando até hoje. Então, os caras, né, para provocar, fizeram um seriado da volta de um Messias, aparecimento de um Messias, de um Salvador, só que esse Messias era árabe, não era judeu. Aí foi a maior provocação. Aí foi uma grande provocação. E ele era iraniano ainda. Vocês vão ver desgraça. Só que o seriado é muito interessante, que ele terminou a primeira temporada. Não sei como é que eles vão fazer a terceira, a segunda. Mas ele tinha poderes inimagináveis. Então, quando chegará o fim do ciclo kármico dos judeus? Você não precisa colocar dos judeus em si. Hoje em dia, eu acredito que nós estamos numa humanidade, tá? Se acontecer algo em Israel, uma guerra no Oriente Médio, todos nós vamos dançar aqui.
Todos nós dependemos de petróleo, todos nós dependemos de energia e comida. Então é uma encrenca total, saca? E a gente não sabe os desdobramentos, porque ali, o Oriente Médio ele foi dividido. Na época da Guerra Fria, que existia o chamado expansionismo soviético, ideológico, comunista, e o confronto entre os americanos e o Ocidente impedindo a expansão soviética e comunista no mundo, né? E, por causa disso, o mundo, presta atenção, o mundo foi loteado por essas duas grandes potências. Então, o Oriente Médio ele foi loteado, né? Então, loteado, ou seja, uma área de influência russo-soviética e numa outra área influência ocidental. Tá? Então, os países, você vê, o país da Síria, o Irã e vários outros países ali são influências soviéticas. Né? Agora você pega Israel, você pega a Arábia Saudita, tá do lado americano. Entendeu? Então o mundo está loteado hoje. Então o mundo não é mais de uma etnia, não é só árabe que tem, ele tem braço americano. Por isso que o exército americano foi lá lutar no Golfo Pérsico, né, para defender os interesses americanos na região. Tá? Você está entendendo? E você vê, os Estados Unidos têm uma base militar no Iraque, que faz confronto com o Iraque. Deu esse problema com os árabes, com o Irã esses dias de jogar míssil lá. Né, aquela encrenca toda. O americano foi lá e matou o primeiro general dos caras lá. Você está entendendo? Então o confronto não é às vezes regional, envolve o mundo inteiro, envolve o planeta inteiro, envolve os Estados Unidos, soldado americano, soldado europeu, o Líbano mesmo. Quando teve a última guerra do Líbano, foi a OTAN que atacou. A OTAN significa a União do Tratado Atlântico Norte, vários países da Europa, mas os Estados Unidos envolvendo no aparato militar. Hoje em dia você tem alianças. E o antigo, né, Pacto de Varsóvia. O antigo Pacto de Varsóvia era a comunidade soviética, né, unido num pacto militar. Então o Ocidente tinha um pacto militar da OTAN. Todos os países ocidentalizados, não comunistas, não alinhados com a Rússia, eram protegidos por um braço militar, por uma união militar chamada OTAN. Qualquer país da OTAN que fosse atacado, se atacava a OTAN, entrava em jogo. E a Rússia, em função disso, fez a mesma coisa, criando o Pacto de Varsóvia, né? Que é a união de todos os países comunistas para fazer, então, uma força militar conjunta. Isso, por exemplo, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, mas a OTAN não. A OTAN existe até hoje. Você está entendendo? Porque a União Soviética se esfacelou, não existe mais. O leste europeu caiu, né? Houve toda uma mudança no regime ideológico e político no leste europeu. Né? E hoje nós temos uma ordem mundial muito diferente. Hoje nós temos a China. A China, ela não tem interesse em fazer uma invasão ideológica comunista como era na Guerra Fria, que os russos tentavam, né, mudar o governo, implantar o regime comunista no país. Não, hoje a China quer invadir comercialmente, controlar comercialmente vários países do mundo. Tá? E os Estados Unidos percebeu isso, já está fazendo 1000 movimentos para quebrar economicamente a China. Esse é um perigo de nós criarmos uma terceira guerra mundial, né? Porque você está mexendo com interesses mundiais, com duas potências nucleares e altamente armadas, com tecnologia super moderna de guerra, né? Para você ter uma noção, os Estados Unidos deslocou todas essas forças, a maior parte da força militar no Mar da China. Eles querem impedir que a China se expanda militarmente para o Oceano Atlântico. Eles querem fechar essa passada do Oceano Atlântico. Esse lado aqui, eles não querem deixar nenhuma estação militar da China para lá de cá. Eles sabem que a China é um grande perigo. Então, estão retirando o dinheiro da China. Eles estão começando a tirar dinheiro da China, tirar as empresas da China, para quebrar economicamente a China, porque ela foi longe demais, segundo os capitalistas ocidentais. O Brasil tem algum karma coletivo? Por que existe tanta corrupção? Será que fizemos alguma coisa para esses políticos no passado? Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você acha que tem corrupção só aqui? Você acha que não tem corrupção na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Rússia, na China? Tem corrupção em tudo quanto é lugar, cara. Tudo quanto é lugar tem bandido.
Onde tem dinheiro fácil, tem o corrupto, tem o mafioso. Na Itália não tem a maior máfia do mundo, nos Estados Unidos tem a maior máfia italiana. Você tá vendo? Isso não é corrupção? Vende droga e tal. Você não tem noção de que chega. Chega até o nível de governo. Vocês assistam um filme americano muito famoso, né, chamado O Irlandês. Ele tem 4 horas de duração. É a história da máfia nos Estados Unidos. Como ela mandava no governo, até mandava matar presidente. Tá? Pra vocês entenderem. Você acha que só aqui tem corrupção? Você tá maluco, cara. O mundo inteiro é um palco de destruição e de karma. Fala, minha fofa. Acabou? Então, calma, deixa eu continuar a história, então. Tá. Então, nós temos que entender que o tempo todo os seres humanos estão plantando karma. Certo? Essa Guerra Fria, entende? A venda de armas, dar arma na mão para as pessoas se matarem, sabe? O comércio de armas, tudo isso daí, né, gera um karma tão pesado para a humanidade, para a coletividade. Né? Você vê no Vietnã, porra, tudo gente pobre, humilde, camponês, carregando arma para se matar contra os americanos lá lutar contra camponês. Entendeu? Por questões ideológicas. Então, tudo isso é muito complicado. Então, nós estamos, durante esse século, nós construímos muito karma também. Certo? Nós tivemos dharmas. Os dharmas são a tecnologia, toda essa ciência que a gente teve, né? Todo o avanço no celular que vocês têm na mão, a capacidade que vocês têm de ter informação, né? De buscar o conhecimento. Facilitou demais, facilitou demais. Eu lembro que na minha época eu queria tanto estudar, mas tanto, não tinha livro. Eu ia na biblioteca da cidade e tudo que tinha lá eu tinha lido. Tudo que dizia astronomia que me interessava, eu já tinha lido. Tinha mais, eu chegava lá e ficava lendo o livro de novo, sabia? Imagine se eu tenho a internet com os meus 10, 15 anos de idade que vocês têm hoje. Eu fazia chover no deserto. Entendeu? Então, hoje vocês têm tanta facilidade que só fica vendo merda na internet. O tempo todo. Só merda. Vocês veem. As coisas boas vocês não usam. Tem que usar o conhecimento. Tem muita coisa boa na internet. Certo? Muitos livros, muito documentário, muitas coisas legais para aprender, para crescer. As palestras do Lalá, por exemplo. Né? Então, nós temos que entender isso. Nós estamos falando, né? Nós vamos falar sobre o fim dessa era kármica. Essa é a discussão desse curso. Então, vocês têm que entender cada coisa em si para nós entendermos o que vai mudar, como o homem vai embora da Terra. Né? Você está me entendendo? Como nós vamos mudar a lei para a Era da Luz. As ações que vão nos gerar karma não foi programado antes de encarnar? Não. Você tem livre-arbítrio. Né? O homem sempre tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Tá? Mas neste mundo de ego, ele é seduzido. Ele é seduzido para conquistar o poder, seduzido para ter dinheiro, ter grana, fama, sucesso, pegar a mulherada, viver no bem bom. Então, às vezes, para ter essa condição, ele precisa roubar, ele precisa matar, escravizar os outros, né? Plantar o terrorismo, né? Fazer parte de um governo bandido, corrupto. Né? A medicina acadêmica gera karma aos seus atores? Medicina? Bom, não, medicina acadêmica. O lance é o seguinte, né? Veja bem. Não, às vezes as pessoas têm uma muito boa intenção quando vai fazer medicina, a ideia delas é ajudar as pessoas a aliviar o sofrimento. Né? Enquanto você está nisso, está ótimo. Agora, você não pode fazer sacanagem também, né? Você não pode, na sua profissão, né, fazer uma série de sacanagem. Por exemplo, tinha um famoso médico em São Paulo que abusava de todas as pacientes dele, né? Sexualmente. O cara era milionário, tinha uma puta clínica de fertilização in vitro, aquela coisa toda. E ele anestesiava mais ou menos a mulher e abusava das mulheres sexualmente. Pô, uma puta sacanagem. Ou até outras coisas. Existe até, como é que fala? Comércio de órgãos. Sabe?
O cara entra no hospital ou entendeu alguma coisa, tem aquela máfia dos órgãos, né? O cara tá bom, não tem nada, mas joga com o rim dele para vender. Que medicina que é essa? Então tem a máfia da medicina também, tem a máfia da indústria farmacêutica, certo? Né? Que não deixa você criar um remédio que realmente cure. Porque o dia que acaba a doença, a indústria farmacêutica vai para falência. Por exemplo, hoje, presta atenção hoje. Vocês não têm noção quantas empresas no mundo estão querendo fazer uma vacina para o coronavírus. Porque a empresa que inventar vai ficar trilhardária. Certo? Ela vai vender essa vacina para o mundo inteiro. Ela não vai dar de graça, mas nem a pau. São 8 milhões de doses de vacina que você vai vender. Vê quanto que não vai custar. Hã? Que custa R$1? Bilhões. Não, mas isso aí vai custar $100 a dose. Você vai ver. Os negros vão faturar trilhões. Oi. Então, é isso que eu estou falando. Tem a medicina mercenária, tem plano de saúde, tem um monte de coisa, tem aqueles hospitais luxuosos que só tem de gente rica, certo? Nunca está a serviço do povo realmente. Não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem que tem esses grandes, né? Só tem de milionário, plano de saúde chique, aquela coisa toda, e o pobre jamais pode pôr a cara lá, né? Você está entendendo? Ser atendido num hospital desse, o pobre é o SUS, aqueles, né, tratamento de 10 segundos. Eu quero que o cara olhe para você já dar o remédio. Né? Entendeu? Fazer o quê? Né? Isso tem karma, claro que tem karma. Toda ação tem karma. Toda ação tem uma resposta. Ok? Então, pessoal, então é isso. Então, na próxima aula nós vamos continuar com essa história, né? Entender as diferenças entre esses 3 níveis, aonde as coisas funcionam, para entender a lei que rege a nossa civilização. Aí você vai entender porque que a África está naquela miséria, por que tem certos povos, né, vivendo em condições terríveis, e não muda, não sai do buraco. Às vezes é difícil uma revolução que mude e eleve aquele planeta rapidamente. É isso, infelizmente. Então, boa noite, pessoal. Namastê.